Amém. Bom dia, igreja. Bom esse momento de estarmos aqui juntos. Eu só vou precisar da sua ajuda, né? Durante esse período, nós não estamos aí com a parte infantil, com os nossos professores, então vai precisar um pouquinho mais do seu esforço como pai, né? Como mãe, estar segurando seus filhos, não deixar correr, porque desconcentra, né? Mas também eu sei que não é um ambiente para eles, né? Esse ritmo aqui, eles já ficam perguntando, por que a gente não vai para a nossa igreja, né? Eles nem consideram aqui a igreja deles. Então é importante que vocês entendam isso, tá? Mas eu sei que os contratempos aparecem, às vezes sempre um foge e aparece aqui pela frente. Mas deixa eu dar aqui alguns avisos que é importante. Hoje, né, possivelmente já foi dito, mas hoje, às 18 horas, nós não teremos o nosso culto presencial, mas nós teremos o nosso culto online, tá ok? No último domingo, eu fiz o culto online, mas talvez tenha ficado confuso, aquela coisa toda, né? Se teria ou não, mas eu já estou reforçando, pedindo que coloque nas redes sociais, neste domingo, às 18 horas, eu quero estar com você lá, participando comigo, e assim por diante, tá? Estaremos retornando aí em fevereiro, e durante esse período, algumas coisas nós estaremos avisando durante o nosso culto pela manhã. Deixa eu pegar aqui um tema. Você pode ficar de pé comigo para a gente fazer uma oração e abrir a sua Bíblia? No livro de capítulo 3, Mateus 3, de 14 a 15. Isso foi um pedido que Jesus fez para João, né? E no versículo 14, ele vai responder o pedido que Jesus o fez. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Versículo 15. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Amém. Vamos ter um momento de oração. Pai, eu quero pedir a tua graça, a tua presença, nesse momento tão especial, que é o momento da ceia, uma ordenância dada pelo Senhor, que o Senhor esteja conosco, um momento de reflexão, um momento onde o Senhor vai estar nos orientando, vai estar nos fortalecendo cada vez mais, e traga sobre a minha vida a tua paz, a liberação da tua palavra, que essa palavra possa ser mais uma vez significativa aos nossos corações, que assim seja e que o Senhor seja glorificado. Amém. Pode se assentar. No término da mensagem, vou precisar da sua atenção, que eu também tenho um aviso para dar para toda a igreja, tá bom? Um pastor fazia uma visita em uma penitenciária, e ele comentou certa vez dizendo que ele era uma pessoa de sorte, porque todas as vezes que ele pedia a autorização, a liberação para ir aos presídios, era para fazer a visita e evangelizar, era facilmente atendido.
E o advogado que estava ali, que dava essa assistência junto a esse pastor, disse: pastor, não é uma questão de sorte. E aí ele explicou o porquê. Que o diretor das penitenciárias, aqueles também que liberam, os juízes, eles conseguem ver que quando há uma visita de uma igreja, quando há um evangelismo, o lugar onde se trabalha na ala dos evangélicos, né, é um lugar mais calmo, mais tranquilo. Então, de todos os trabalhos que é apresentado na penitenciária, esse, de fato, é o único trabalho que consegue resgatar aquele cidadão para a sociedade, e não somente isso, fazer com que ele tenha uma nova vida. Então, nós podemos observar que o nome que se dá a isso se chama evangelismo. E eu estava comentando com os irmãos, fiz uma reunião com os diáconos hoje, pela manhã, estávamos comentando sobre isso. A importância de nós evangelizarmos. Hoje a igreja, ela não parou, a procura hoje não tem sido como antes, não tem nada a ver porque o inimigo está mais forte, nada disso. Ou porque nós não temos tantos atrativos modernos, pelo contrário, o que mais temos hoje é uma igreja bem moderna, bem atual, e alguns padrões que fogem até o nosso costume como ser evangélico. O que nós temos observado, que nós como cidadãos do reino de Deus, dos céus, deixamos de exercer a nossa função pelaquilo que nós fomos orientados. Coloca para mim aí em Mateus 28, versículo 19, ao versículo 20 aí na tela, Mateus 28, 19 e 20, ok. Olha só, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Vocês sabem quem é que falou isso? Sabe quem deu essa ordem? Foi Paulo? Foi Pedro? Quem foi? Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós podemos observar nessa leitura que é uma ordenância, não é uma se você quiser, se você puder. E aí eu vou pegar duas referências, 1 Coríntios 9, versículo 16, Paulo vai estar dizendo sobre isso. Paulo vai estar falando em 1 Coríntios 9, 16, depois vamos ler Romanos 10, 14. Ele vai dizer que não é quando eu estou afim, ou não é o meu chamado. Olha o que está aí. Contudo, quando prego o evangelho, não posso mergulhar. Não é uma habilidade minha, não é uma capacidade humana. Tem muito mais coisas nisso. Pois me é imposta a necessidade de pregar. É uma obrigação mesmo. É um dever nosso. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, essa é a primeira fala de Paulo. E aí precisamos começar a fazer uma aplicação sobre isso. Precisamos entender que, primeiramente, para levar essa mensagem, nós precisamos orar, é verdade. E o que isso acrescenta para nós? Cada um aqui que tem uma experiência, principalmente quando recebe uma pessoa nova convertida, você vai se observar sobre isso. São tantas perguntas que a pessoa faz, e que às vezes você esqueceu,
e que às vezes você vai precisar estudar para ajudar aquela pessoa. Então, quando você evangeliza, você não só abençoa, mas principalmente você é abençoado. E eu posso afirmar para você, querido, não vai ser alguém de um outro setor que vai abençoar você dentro que vai evangelizar dentro da área em que você trabalha. Cada um na sua função, por você estar mais próximo daquela pessoa, você vai estar podendo ajudar. Então eu lembro de alguns testemunhos mais antigos e alguns mais recentes. O mais antigo que eu lembro, recém-convertido ainda, vivendo uma situação de um novo emprego em algo que eu não queria, muito jovem ainda, me senti indignado, porque cada um que chegava naquele estabelecimento, ele era assinado a carteira, mas quando ele chegava ali, ele exercia a função de serviços gerais. Eu fiquei muito indignado na época com isso. Então, você fazia a limpeza da loja, para depois você ir para a loja vender. E eu fiquei muito chateado, mas quando eu cheguei naquele lugar, eu vi que o lugar era bem ruim, bem precário. E aí eu lembrei da oração que eu fiz. E a minha oração que eu fiz na época, desempregado já há um bom tempo, eu falei: Senhor, aonde o Senhor me der, eu ali vou honrar, eu ali vou poder agradecer. E lá estava eu reclamando e murmurando. E aí Deus começou a mostrar que eu precisava mudar a minha postura. E aí eu comecei a preparar aquele lugar, a limpar aquele lugar de uma maneira que os outros não limpavam, a sempre fazer um pouco mais, a recepcionar as pessoas, a ter um comportamento diferente dos demais, de não reclamar, de não quebrar o material, de não esconder nada para deixar de fazer. E aquilo me ajudou, na época, a trazer 2 jovens para a igreja. Aquilo ali foi uma experiência fantástica para mim. Há pouco tempo, eu estava ao redor aqui e tive a oportunidade, agora o mais recente, de parar um vizinho nosso e fazer um convite, né, para que ele pudesse. Pois olha, eu tenho 2 convites, ou seja, você cercando todos os lados, né, ou na virada, ou no Natal, ou no batismo. Foi uma coisa assim. E essa pessoa falou comigo: eu posso ir desse jeito? Falei: pode. E ele não só veio em um dos convites que eu fiz, veio no batismo e no Natal também, ou na virada do Ano Novo. Então, tão próximo, tão perto, e que às vezes nós não percebemos. Se nós não valorizarmos, né, conforme Paulo falou aqui, é imposto a necessidade de pregar. Quantas pessoas que você conhece, que estão afastadas do Evangelho, que trabalha ao seu lado, é uma pessoa boa, mas não é uma pessoa convertida, ou está passando por alguma luta, está passando por algum sofrimento, você é a oportunidade que tem para levar essa pessoa ao conhecimento da palavra. Romanos 10, 14, vai dizer: como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Então podemos aqui observar que existe uma missão de invocar, existe uma missão de fazer com que as pessoas ouçam, e que acima de tudo que pregue. Porém, essa palavra pregar, ela perdeu o sentido do que é o original. Nós entendemos hoje que para que você seja um pregador, você precisa ser um pastor, ou nas igrejas tradicionais, tem que me dar a oportunidade. Você já ouviu essa palavra? Né? Tem que me dar a oportunidade. Aí você entra no culto. Eu sei que eu venho de uma família de igreja bem tradicional,
Você está lá, você nem sabe se aquela pessoa é cristã ou não. Fulano, você que chegou aqui agora, vou te dar uma oportunidade para você pregar. A pessoa, eu? É você. É mais ou menos assim, né? Tem alguém aqui que conhece, sabe dessa experiência? É assim ou não é? Então, geralmente a pessoa quando chega, que já conhece, deixa até o culto acontecer, para não ser pego de surpresa. Mas mesmo assim, a pessoa fala, já que você chegou atrasado, dá para você fazer uma oração? Ou seja, não tem escapatória. Então, esse sentido de pregar, parece que foi dado a responsabilidade apenas para os líderes, para os diáconos, para os pastores. Não é. O Senhor está falando aqui que o pregar é você falar das coisas de Deus. Não é você citar versículo, mas contar a história da sua vida, mostrar o que Deus tem feito através de você, se colocar na brecha. O que é isso? Se prontificar, falando, você está com um problema, que a pessoa às vezes se abre, eu posso orar por você? E aí orar pelaquela pessoa, e dessa maneira, essa pessoa vai se achegando. Então, temos aqui um registro do nascimento de um grande profeta e evangelista. Esse evangelista chamado João, que também como apelido de João Batista, porque por batizar, né? Então, por ele batizar, quem é o João? Existia muito esse nome, era muito comum também na época. O João que batiza, João Batista. É mais ou menos como nos dias de hoje, né? Dentro da nossa cultura. Como que é na política, para a pessoa identificar. O Francisquinho do posto, não é assim? O fulano, o Francisco padeiro, já sei, você vai fazer essa ligação dentro da igreja. Você já observou que, fora as pessoas que estão divorciadas, solteiras ou viúvas, nós conhecemos os nossos irmãos não pelo sobrenome, tá? Nós conhecemos assim, quem é o irmão Emilson? Esposa da Cristina. Então, o sobrenome passa a ser a esposa. Então, era esse caso aqui, João Batista. Então, vamos ver agora no livro de Isaías, deixa eu só fazer a citação, não precisa abrir. Nós vamos ver mais uma profecia se cumprindo. Quantos aqui acreditam que as profecias de Deus estão se cumprindo até o dia de hoje? A outra que não levantou está em dúvida. Então, se você está em dúvida, eu convido você a fazer parte do nosso estudo que nós temos às terças e às sexta-feira, né? E a participar da leitura bíblica para que você possa ver como que a palavra, muitas das profecias já se cumpriram e muitas hão de se cumprir. No livro de Isaías vai dizer assim, uma voz clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Olha, do período do profeta Isaías até o período do profeta João Batista, foram muitos anos. Eu não quero aqui chutar por baixo uns 700 anos, seu Alfredo. Ou talvez até um pouco mais. Mas estou calculando aqui, uns 700 anos. Olha quanto tempo que essa profecia vai ser revelada depois pelo próprio João Batista, quando foi questionado quem ele era, né? Ele vai fazer essa citação que se referia a ele mesmo. Então, o que nós podemos entender? Que a palavra de Deus continua se cumprindo até o dia de hoje. Mais um ano de 2023. Quantas profecias foram liberadas deste mundo para este ano? Será que a gente vai se enquadrar dentro desse perfil? Ou será que as regras, as leis de Deus não vão surpreender este mundo? Eu acredito que a palavra de Deus, que o que são as profecias hoje, são a palavra de Deus que é pregada, que é revelada,
E essa palavra, ela vai se cumprindo não somente na vida desses heróis da fé, mas também através de cada um de nós. Deus tem mais um ano de bênção para a sua vida. E como que vai determinar isso? Hoje pela noite, eu vou ler Lucas 1, 5 a 17. Eu vou expor esse texto. Mas nós temos aqui um casal, vou fazer um breve resumo aqui desse capítulo. Nós vamos ter aqui um casal, Zacarias e Isabel. Um sacerdote, já em avançada idade, com a sua esposa estéril. E para aquela época, era muito difícil não ter filhos. Mas o texto vai dizer assim, que ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. A história, não somente para aquele ano, mas estava determinado para esse casal, que eles não teriam herdeiros. E olha que para aquele momento, para aquela época, era muito importante. Seria mais ou menos, só para que você possa, é uma comparação muito grotesca, né? Seria mais ou menos hoje você não ter como se comunicar. Imagina hoje você não ter como um celular. Você consegue pensar de viver sem um celular hoje? Sem o WhatsApp? Você falou, vai tirar, quando houve esse comentário, vai tirar o WhatsApp, as pessoas, gente, vai acabar a minha vida, olha só. Então, seria mais ou menos uma situação para te comparar, bem grotesca, tá, irmãos? O nível era muito mais avançado para a época. Mas, por ele ser obediente, irrepreensível, a palavra de Deus veio sobre a vida deles e houve uma mudança tremenda. Eu acredito, querida, se houver aqui nessa manhã pessoas com esses princípios, com esses valores, guardando a palavra do Senhor, querendo obedecer a Deus, submisso aos mandamentos do Senhor, você vai poder dizer no término deste ano, pastor, enquanto o mundo está chorando, eu estou glorificando pelas bênçãos do Senhor. Você pode dar glórias ao Senhor? Aleluia! Eu estou glorificando porque quem vai escrever a sua história, e num campo como nós vivemos como hoje, de muita tensão, de muita aridez, de muito pessimismo, é no período que mais a igreja prospera e avança. Então temos aqui este homem que é um cumprimento de uma profecia, João Batista. E no livro de João, capítulo 1, versículo 35, 40 e 41, abre comigo aí, o texto que nós vamos estar lendo como base, né? Mateus 3, mas veja o que está aí em João capítulo 1, vou abrir aqui. Diz que 2 pessoas foram alcançadas pela pregação de João Batista. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 de seus discípulos. Versículo 40 e 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias. Então nós podemos ver aqui que 2 pessoas extremamente importantes foram alcançadas por essa pregação de João Batista. André e Simão, e se você for pegar outros textos, não fica bem claro, né? Mas mostra aqui nesse Evangelho de João, capítulo 1, a importância do Evangelho. É isso que eu quero mostrar para você. 2 vidas foram alcançadas. Às vezes, quando você fala do amor de Deus, você não tem noção de como você vai ser usado.
usada. Você não tem noção de quem é aquela pessoa que está ali ao seu lado. E como Deus vai usar ele ou ela para o reino de Deus, para dentro da sua função, aonde você trabalha, e até para abençoar você mesmo. Porque essa palavra, querido, ela é poderosa, ela é forte, ela é eficaz, ela tem força. Se ela é tudo isso, então por que nós deixamos de pregar? Porque vivemos hoje numa sociedade em que hoje é voltado para o seu eu, em que é ensinado em muitos lugares de maneira errada. Você está aqui para ser cabeça e não cauda. Você está aqui para ter conquista, porque é os frutos dos resultados, são as obras que você precisa ver. É verdade, nós precisamos ver as bênçãos do Senhor, mas este não é o principal objetivo do Evangelho. Pensa comigo, será que todas as pessoas que passaram por Jesus foram curadas? O que vocês acham? Sim ou não? Hein? Todos os leprosos, todos os paralíticos, todos os cegos? Não. E quem que estava lá? O Senhor Jesus. Porém, todos esses eu posso garantir para vocês, que receberam a mesma coisa que André, Simão, João, receberam a palavra do Senhor. Receba nesta manhã, querido. Acolha no seu coração a palavra de Deus. Diga para você nessa manhã: eu creio na palavra do Senhor. Eu creio na palavra do Senhor. Faça melhor, diga: cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Nada deixava este homem constrangido. As suas vestes, com couro de camelo, cinto de couro, uma coisa já bem estranho para a época. Existiam alguns povos que já usavam esse tipo de vestimenta, mas já era bem estranho para a época. Mas isso não constrangeu João Batista. O que ele comia, o texto fala gafanhotos e mel silvestre. Alguns teólogos dizem que tanto o gafanhoto não é o inseto que nós conhecemos, né? É uma leguminosa, e o mel silvestre já é uma fruta, tâmara. Porém, são suposições. Porém, nada disso, seja um inseto ou não, nada disso constrangeu João Batista em fazer a missão. Aonde ele morava, aonde ele viveu maior parte do seu tempo? No deserto. O que tem no deserto? Só calor, querido, intenso, aridez. Nem o pecado do povo constrangia, ele falava abertamente, raça de víbora. Ele falou para o próprio rei: olha, esse tipo de pecado vai te levar à morte, você está errado. E isso foi o motivo pelo qual ele perdeu a sua cabeça ao ser decapitado, mas antes disso ser preso. Nada disso constrangeu este homem. Por que não houve constrangimento? Porque ele sabia da sua missão. Qual é a nossa missão, irmãos? É para dizer que somos líderes da igreja? É para dizer que somos membros de uma igreja animada, bacana, que faz uma parte social legal? Não. Para que nós fomos chamados? Para dizer que somos alguém abençoado? Olha o que eu comprei durante esse ano? Não. Nós fomos chamados, querido, para pregar a palavra de Deus. Você, querido, tem exercido essa missão? Pastor, mas eu sou muito novo, muito nova. Então você vai pregar para os mais novos. Pastor, eu sou de avançada idade. Você está respirando?
Você está com vida? Ah, estou acamado. Uma vez uma pessoa que eu fui fazer uma visita, ela disse: eu quero te agradecer, pastor, pela visita, mas ore pelaquela fulana que ela não tem a Cristo. Eu estou aqui enferma, mas eu sei que o Senhor está comigo. Aleluia. Aquela pessoa estava ali sabendo da sua missão. Qual é a sua missão, querido? É de falar de dores? É de falar que a vida está difícil? Não. Eu confesso que em muitos momentos eu fico até constrangido de falar sobre dízimo de oferta. Eu sei que é uma ordenança do Senhor. Mas eu sei também que nós temos uma igreja muito abençoada, onde as pessoas são muito generosas. Aquilo que promete, eles cumprem. Mas sei também, querido, que os momentos de lutas também têm um propósito, para que Deus possa nos ajudar a cada vez mais ficar dependente dEle. Registra isso no seu coração. Os momentos de lutas, de tribulações, não é que Deus deixou de te ouvir, deixou de esqueceu de você. Neste momento, é o momento em que Deus está preparando você, querido, para coisas maiores. Eu nunca vi nenhum registro na Bíblia em que tenha deixado uma pessoa tão constrangida, igual esse pedido que Jesus fez. Jesus se aproximou, está em Mateus capítulo 3, versículo 14, 15, se aproximou de João Batista, para admiração deste, e fez um único pedido, para que ele fosse batizado. E por que constrangeu João Batista sobre esse pedido? Eu vou explicar. A Escritura aqui nos conta que a reação dele foi imediata. Ele dissuadiu dizendo, versículo 14, João, porém, tentou impedi-lo. Veja a palavra, impedi-lo. É como alguém que se aproxima de você e você sabe que ela vai pedir para você. Aí você diz, olha, eu já estou entendendo o que você vai falar, mas deixa isso para outro dia. Imagina que eu chame aqui, olhe para alguém assim, ó, fulano, vou pegar aqui o Rodrigo, pode ser, Rodrigo? Rodrigo, depois eu vou pedir para você fazer uma oração aqui no final. Aí o coração já deve estar lá disparando. É só um exemplo. Fernando, já que você está sorrindo também, você vai também estar ajudando. Né? Aí vai chegando a hora, o culto vai terminando. Né? Fala assim, para te ajudar, eu vou chamar o Vitor também. Já são 3, né? Aí vai chegando a hora, vai ter aquele mais corajoso que vem. E eu acredito que seja o Vitor. Mas vai ter aquele outro que vai dizer assim, pastor, já que teve um que orou, né, deixa isso para depois. Outro dia, quando você precisar, pode contar comigo. Você tem que ler as letras miúdas, que eu não venho. Está lá. É isso que João Batista fez. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? É uma pergunta justa. É uma pergunta que tem coerência. Essa afirmação simples deve ter disfarçado uma profunda confusão que começa agora a processar no coração de João. O pedido de Jesus era contraditório à sua pregação. E esse aqui é um ponto que nós precisamos rever muitas coisas na nossa vida. Se você vem de uma igreja
e achando que tudo que você fez não pode ser mudado, melhorado, eu falo em termos de doutrina da igreja, não de doutrina bíblica, você está errado. Certa vez uma pessoa me disse: pastor, o meu chamado é para essa área, eu sei que eu nasci para isso. E eu falei para essa pessoa: cuidado, querido, às vezes o seu chamado foi, é isso que você está falando, mas para aquele período, para aquela época. E se Deus quiser outra coisa de você? Não, Deus não vai me pedir isso. E de fato, Deus não pediu mais isso a ele, porque ele fechou seu coração de tal maneira, que ele não só abandonou aquele ministério, mas como abandonou a sua própria fé. Vai ter momentos na sua vida, querido, que você vai ficar constrangido sim por algum pedido do Senhor Jesus. E aí nós temos duas opções. Natural, quando você não entende, você tem resistência, você tem dificuldade, você vai ficar confuso, é possível, mas vai orar, vai consultar as pessoas mais experientes para tomar uma decisão. Mas eu posso afirmar para você, que até as coisas que você não entende, apesar de eu afirmar que a fé não é irracional, a fé é racional, ela precisa fazer sentido, ela precisa ter lógica. Por isso nós podemos ver fatos que são comprovados biblicamente até o dia de hoje. Mas é importante você deixar o Espírito Santo atuar na sua vida. Quando você vê aquilo que é bíblico, aquilo que Deus está direcionando você, não tenha medo. Procure ajuda, se aproxima daqueles que estão mais experientes ao seu lado, mas não resista à voz do Senhor. Preste atenção nisso, irmãos. Muitos que estão aqui hoje, ou que estão me assistindo, e vieram de outras igrejas, moravam em determinado lugar, foi para outro, passou por lutas, e Deus resgatou, te trouxe você, mas fica aquele ranço, fica aquele sentimento ruim, coisas que não foram tratadas, e aí Deus, acreditando em você, começa a investir em você novamente, e aí você resiste. Resistir à mão de Deus é a coisa pior que o ser humano pode fazer. Um pastor veio de uma determinada denominação que passou por muitos problemas, mas ele amava muito o Senhor. E ele disse assim: sabe de uma coisa? Eu sei que eu não posso ficar sem igreja. Eu sei que eu sinto falta de uma igreja, mas jamais, naquele local que eu entrar, eu irei dizer que um dia eu fui pastor, porque eu quero ser só um membro. E assim ele ficou aproximadamente 2 anos quietinho. E em um determinado momento, uma determinada noite, o Senhor usou o pastor local em sonhos, e chamou aquela pessoa e disse: olha, eu não te conheço, você já está aqui há 2 anos, mas tem mais coisas aí. E aí a pessoa começou a se abrir, e essa pessoa, durante esses 2 anos foi tratado, e depois mais 2 anos acompanhado, hoje se tornou o líder dessa igreja, ao qual ele estava lá simplesmente quietinho, só querendo fazer a obra do Senhor. Deixa eu dizer para você, querido, quantas habilidades você tem, jovem, adolescentes, de meia idade, de idoso, quantas coisas você pode fazer para a obra do Senhor, quantas vidas você poderá influenciar pelo seu testemunho, pela a parte social que nós estamos fazendo aqui, pelos cultos, pelos eventos.
E o que nós estamos fazendo? Estamos resistindo? Ou estamos dizendo, sim, Senhor? As resistências existem, mas Ele sempre está à porta batendo. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. Aleluia! Será que você é uma pessoa assim como eu? Difícil, que se o Espírito Santo não te convencer, você não sai do seu lugar. Que confusão foi essa que estava acontecendo nesse exato momento, do próprio João tentar convencer Jesus a passar diante esse pedido? Porque o pedido de Jesus era contraditório àquele que ele pregava. Ele anunciava que Jesus era um Cordeiro de Deus, e que para servir precisava ser um sacrifício perfeito para expiar o pecado do seu povo. Então, um Cordeiro de Deus perfeito, e agora ele vem vindo, esse Cordeiro chegando, simbolizando Jesus Cristo, e esse Cordeiro precisava ser imaculado, sem defeito, tinha que ser completamente puro. Ali estava Jesus, mas algo foge o controle de João. Ele não esperava que Jesus iria fazer esse pedido. E a resistência estava naquilo que ele falava, naquilo que ele pregava, que era totalmente correto. O ritual do batismo ao qual João exortava Israel era submeter-se como uma preparação para a vida do Messias, que simbolizava estar purificado, sem pecado. Por isso, para João, dizer que ele teria que batizar Jesus seria um absurdo. Porque você é perfeito. Eu estou falando para o povo que para receber o Cordeiro de Deus precisa arrepender dos seus pecados. Como que eu vou dizer que o Cordeiro tem pecado? Jesus não estava dizendo isso. Jesus não estava afirmando que ele tinha pecado, que de fato não tinha. João tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado por ti. Em seguida, João Batista apresentou uma ideia alternativa. Isso aqui é muito comum que nós fazemos. Senhor, vamos fazer assim. Em vez de eu atender esse pedido, eu é que preciso ser batizado. E ele estava certo. Ele estava reconhecendo que ele era pecador. E Jesus entendeu esse pedido. Mas Jesus vai dizer, anulando o argumento de Pedro, no versículo 15. Respondeu Jesus, Mateus 3, versículo 15, coloca na tela, por favor. Respondeu Jesus, deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E o que João Batista fez? Concordou. Era como se Jesus estivesse dizendo, sei que você não entende o que está acontecendo aqui, mas pode confiar em mim. Eu posso garantir para você, querido, que nesta caminhada, em que você, como eu, é chamado para preparar os caminhos de outras pessoas, preparar os corações de outras pessoas para receber Jesus, há muitas coisas que Ele vai pedir você, talvez um tipo de jejum diferente do que você já tenha feito, acordar você durante a madrugada para orar. Às vezes a gente acorda durante a madrugada, eu estou preocupado. É muito comum a pessoa dizer assim, eu acho que eu comi demais, por isso eu acordei de madrugada. Há outros que pensam, não, é um hábito que eu já tenho para todo dia assaltar a geladeira. Tem essas coisas, né? Passa um monte de coisa, mas a gente não percebe que ali também pode ser o momento
que o Senhor está chamando você para orar, para interceder. Alguém aqui já teve essa experiência? Primeiramente, não saber pelo qual está acordando e dizer o que eu vou fazer agora para dormir o restante dessa madrugada. E aí você faz um chazinho, ou pega um biscoitinho lá, senta no seu sofá, e aí começa a falar com Deus, começa a glorificar a Deus. Deus vai levando para você interceder por tantas coisas, e depois você dorme naturalmente. Há coisas, querido, que nós não conseguiremos entender sobre o que Jesus está fazendo na sua igreja, sobre o que Jesus está fazendo na vida do seu filho, da sua filha, da sua saúde, no seu trabalho, na sua vida profissional. Há coisas que nós não saberemos por que Jesus está agindo ou permitindo que coisa aconteça na nossa nação. Mas o Senhor está dizendo para a sua igreja: nós temos apenas essa missão de preparar o caminho. Não é, querido, pela parte social ou da assistência social que nós vamos mudar a vida das pessoas. Nós estamos ajudando-as a aliviar a dor, o sofrimento. Mas o que vai mudar é quando as pessoas chegam para simplesmente um atendimento social e recebem mais do que isso. Recebe a palavra do Senhor. Essas pessoas passarão a ter paz. Jesus vai dizer: sei que você não entende. Em outras palavras, eu estou aqui traduzindo essas palavras. Vamos, batiza-me. Parte do versículo 15, a segunda parte: convém que assim façamos para cumprir toda justiça. É necessário ser batizado. Então, o que tem a ver essa palavra batismo com a ceia? Uma ordenança de Deus. Hoje nós estamos aqui para participar da ceia. Por quê? Porque é necessário. Porque é importante. Porque Jesus nos orientou. E porque é compromisso nosso obedecer a palavra de Deus. Por que é necessário? Inúmeras leis foram acrescentadas aos 10 mandamentos básicos. Por meio desse profeta, Deus havia dado ao seu povo da aliança uma nova ordem: deviam ser batizados. E essa ordem, ela passava por esse rito de purificação, dizendo: preparem-se porque o reino de Deus é chegado. Então, se o próprio Jesus, ele vai respeitar as leis, aquilo que foi dito pelos profetas, quanto mais nós, querido. Eu tenho algumas diretrizes pessoais daquilo que eu quero fazer para esse ano de 2023. Mas eu não tenho a palavra final. A palavra final para essa igreja virá do Senhor Jesus. Então, antes que fosse a cruz, antes que pudesse cumprir o papel do Cordeiro de Deus, Jesus tinha que submeter-se a cada detalhe da lei. E só assim, Deus entregaria todo o cumprimento da palavra para ele. Ele tinha que ali representar cada detalhe daquele povo. Ele tinha que estar ali em total obediência. Por quê? Porque o propósito era único. A sua missão implicava em ser submisso à palavra de Deus. E Jesus entendeu isso claramente. Trazendo essa palavra, eu começo a trazer agora uma aplicação para as nossas vidas.
Você entende o seu chamado? Não é para ser membro de uma denominação. É para ser membro da igreja do Senhor Jesus. Você sabe qual é a sua função como cristão? Este profeta sabia. Diz que já desde o ventre, ele estava cheio do Espírito Santo. Quantas mães que ainda teremos nessa igreja, que na sua gestação já está dizendo, colocando a sua mão sobre a sua barriga, junto com o pai, dizendo: meu filho não será cheio do espírito desse mundo, mas será cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista, querido, era essa criança, cheio do Espírito Santo de Deus. Qual é a nossa missão para mais um ano? É uma vez por mês participar da ceia? É uma vez por mês participar de um culto? É vir dar o dízimo, mas assistir apenas online? Não. Deus quer muito mais de você. Deus quer a sua presença. Deus quer o seu coração. Deus quer o seu envolvimento na obra. Deus quer que o seu coração esteja ligado a Ele. Quando o seu coração está ligado ao Senhor Jesus, até as coisas que você não entende e que vai acontecer na sua vida, você vai ter a segurança que Jesus está no controle e você vai dizer: eu não entendo no momento, e isso foge ao meu controle, mas se é a tua vontade, então que seja feita. O meu desejo para cada um de vocês, que tenhamos uma igreja que tenha essa sensibilidade, como João Batista teve. Mesmo achando estranho, achando difícil, não compreendendo algumas coisas, ele submeteu a voz do Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Senhor, eu começo por mim. Quantas vezes, ocupado com tantas tarefas na casa do Senhor, quis justificar as minhas atitudes, pelo qual eu fui chamado para pregar o Evangelho, para levar outros a conhecer, para estar próximo de Ti. E quantas vezes eu errei, esqueci daquele amigo, que agora nós falamos de tudo, mas não incomodamos, por ele estar afastado ou ela, essa pessoa vai para o inferno. Mas compete a nós pregarmos. Nunca vamos poder garantir aquele que foi para o céu e aquele que não foi. Mas você pode afirmar se você tem exercido o seu chamado como cristão. Assim como este homem, esse profeta, você foi gerado pelo Senhor. Para quê? Para cantar, para tocar, para ser um obreiro, ou qualquer outra área na igreja, também. Mas a sua principal missão, pregar o Evangelho. Pregar com seu testemunho. Feche os seus olhos, por favor. Pregar com seu exemplo. Pregar com o coração submisso.
questionar sim as coisas de Deus, você tem essa liberdade, mas resistir é loucura. Talvez para aquele momento, aquele que batizava foi constrangedor. Mas também para aquele momento, esse profeta experimentou algo maravilhoso. Teve o grande privilégio de ver que aquele que ele pregava não estava ali para constrangê-lo, mas para dizer, para honrar a sua vida, para testemunhar diante de todos que você é um profeta de Deus. Eu me submeto. Jesus submeteu não ao profeta, assim como o profeta não submeteu simplesmente a Jesus, mas o cumprimento de toda a palavra, e Jesus é o verbo vivo, aleluia! E a palavra do Senhor se cumpriu. Pai, que nesta manhã, aqueles que estão me assistindo, aqueles que aqui estão presentes, que você possa ser confrontado pelo Senhor nessa manhã, que você possa ter esse compromisso diante de Deus. Aviva em mim, Senhor, essa chama, assim como esse texto, nós vimos aqui logo após, eles convidaram a outro, a Filipe, e depois Filipe já naturalmente convidou Natanael, assim como este discípulo Filipe, Senhor, um grande evangelista entre os discípulos, que possamos ser esse, de olhar pelas vidas que estão sedentas, e levar a água que vai matar a sede da sua alma, levar aqueles que estão com fome, estão passando por lutas físicas, espirituais, financeiras, mas a luta maior é porque falta o alimento espiritual, e você tem, querido, você tem a palavra do Senhor. Quer que Deus seja atuante na sua vida? Então faça como Zacarias e Isabel. Sejam pessoas irrepreensíveis. Sejam pessoas cheias do Espírito Santo. Inculpáveis. E obedientes aos mandamentos e os preceitos do Senhor. E eu posso afirmar para você nessa manhã, que quando você se prontifica em fazer a obra do Senhor, não tem uma coisa na sua vida, não tem um pedido, ainda que não seja formal, apenas um pensamento, mas se for desejo do seu coração, querido, essa sintonia de você com Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Tira o olhar da sua vida, tira você como centro da sua vida, e passa a colocar o reino de Deus como centro da sua vida. Passa a colocar a igreja, passa a colocar cada coisa como centro da sua vida. Pode servir os alimentos. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador. Cante, igreja. Ele é o nosso Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Você pode erguer o pão. As promessas do Mestre, as profecias dadas por cada um dos profetas, nenhuma delas foram perdidas. Algumas já se cumpriram, mas muitas delas nós ainda testemunharemos a palavra de Deus se cumprindo nos tempos atuais. Estamos aqui com a tua igreja, Senhor. Eu gostaria que antes de você participar da ceia, eu gostaria que você fizesse um voto com o Senhor.
de você cumprir o que está aqui em Mateus. Vão e façam discípulos. Se comprometa, querido, a falar do amor de Cristo. Porém, se você fala deste amor, e você indica para qualquer igreja, e não indica para a sua igreja, você precisa também rever se você faz parte dessa igreja. Porque a igreja que nós estamos, nós precisamos acreditar nela. É a nossa família, querido. É o lugar que vai nos socorrer. Nós não vamos fazer discípulos chamando outras pessoas de outra igreja, não. Nós vamos simplesmente pregar para os perdidos, para aqueles que estão desviados, para aqueles que se afastaram por completo do caminho do Senhor. É muito difícil, mas se você vai ter algo que vai facilitar, você tem o Espírito Santo de Deus, e você tem a palavra do Senhor. Eu gostaria que você renovasse esse voto com Deus. Não é uma opção, querido. Conforme o apóstolo Paulo disse, é uma imposição mesmo. Como discípulos, temos que evangelizar, para que essas pessoas cumpram as ordenanças de Deus e sejam cheios do Espírito Santo. O discipulado, o evangelismo, é você ensinar a pessoa a obedecer tudo que o Senhor Jesus Cristo nos orientou. Pai, eu quero que o Senhor ouça cada um desses pedidos nesta manhã, dessa renovação desses votos. E eu também, Senhor, me comprometo a ser essa pessoa que relembre de cada voto que eu fiz. E me ajude, ó Deus, a ser essa pessoa cheia do Teu Espírito e obediente aos Teus mandamentos. Fazemos nesta manhã, Deus, a mesma ordenança que foi nos dado para o batismo. Ao cear, estamos trazendo à memória tudo aquilo que Deus colocou através dos profetas, das leis do Senhor, para que nada fosse esquecido. Obrigado, Senhor, porque cada um desses ensinamentos foram extremamente valiosos para nós, e porque os seus discípulos obedeceram, o reino de Deus chegou até cada um de nós. Aleluia. E nós não podemos proibir que outros, não podemos impedir que outros recebam a mensagem do reino. Ao erguer esse pão, Senhor, estamos fazendo memória que o Senhor viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e nós fazemos parte dessa família. E a última promessa, e a última profecia ainda vai se cumprir, que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Obrigado por eu fazer parte desse corpo, sem nenhum mérito, sem nenhum esforço pessoal,
mas é responsabilidade minha, a partir desse momento, manter essa chama acesa. Que a tua graça, que a tua presença esteja com cada um de nós. Que assim seja, comamos todo para a honra e glória do Senhor. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Tudo o que sou, de graças e louvores transborda o meu coração. a minha vida. Minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. eu te Louvarei, louve ao Senhor. conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és um Deus criador. Você pode erguer o cálice. Esse pode ser o cálice da bênção ou o cálice da maldição. Você decide o que você quer para a sua vida. Eu quero o cálice da bênção, amém, irmãos? E como receber o cálice da bênção? Não participe da ceia sem que você confesse os seus pecados. A ceia não é para te censurar, não é para te envergonhar, mas para botar você no prumo, para uma renovação de voto, não um ponto final, mas um ponto parágrafo para você começar uma nova história. Senhor, eu quero o cálice da bênção, e que seja derramado nesta manhã o cálice da bênção para cada um dos nossos irmãos, para aqueles que decidem obedecer a tua palavra, e querem e desejam cumprir os teus mandamentos, e que submete a tua vontade, ainda que tenha coisas que você não aceite e tenha dificuldade de entender. Diz o texto que João Batista concordou. Eu quero concordar nesta manhã com a tua vontade na minha vida. Ajude-me a simplesmente aceitá-la. Ao fazer isso, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados e por aqueles que eu ainda haverei de cometê-los. Me ajude a cada dia mais estar separado das coisas desse mundo, não contaminados,
mas contagiados pelo teu Espírito, cheio da palavra, querendo fazer a vontade do Senhor Jesus. Que assim seja e que bebamos todos para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Se você é salvo, lavado pelo sangue, dê um glória a Deus bem alto. Glorifica o Senhor. Exalte a Deus. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra. Diga isso ao Senhor nesta manhã. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a Ti com cânticos de júbilo, pois Tu és um Deus Criador, pois Tu és um Deus Criador, pois Tu és um Deus Criador. Você pode dar agora um forte aplauso ao Senhor. Aplauda a Ele, aquele que vive e reina. Aleluia, aleluia. Amém. Deus, eu quero Te agradecer por esse momento de comunhão. Queremos Te agradecer pela primeira ceia do ano de 2023, que sejam muitas, Senhor, onde não somente aqueles que aqui estão, mas que outros possam se achegar, que outros possam receber esses ensinamentos, e que vidas possam ser transformadas. Obrigado por o Senhor colocar essa responsabilidade em nossas mãos, porque isso também será para o nosso crescimento, e que assim seja, e que Deus seja glorificado. Amém. Eu quero pedir para você que antes de você ir embora, né, fazer a oração final, eu gostaria que você se assentasse rapidamente. No ano passado, nós, nesse período de janeiro, eu falei sobre, nós estávamos para vir para cá, acho que não foi em janeiro não, acho que foi um pouquinho, acho que foi para fevereiro mais ou menos, no início de fevereiro que eu falei, no final
no final de janeiro. Eu não lembro, né? Não tenho a foto aqui, mas nesse período nós estávamos anunciando que viríamos para esse espaço, e eu falei assim para a igreja: olha, eu tenho um comunicado para dar à igreja. Tenho um comunicado para dar à igreja. E aí, teve pessoas que não dormiu, teve pessoas que pensaram assim: será que o pastor está doente, vai morrer? Ou será que tem algum problema com a família do pastor? Então, as pessoas passam um monte de coisa, eu entendo por quê, né? Que já vivenciou isso na igreja, e foram várias pessoas. Então, eu não imaginava que o falar que ia ter um comunicado ia deixar as pessoas apavoradas, né? Então, eu quero te pedir desculpa, mas não tem como fazer dessa maneira, né? A não ser falando assim. Então, eu hoje tenho um comunicado também importante, e é bênção. Você pode dar glória a Deus se você acredita no seu pastor, já para você relaxar, tá bom? Fica tranquilo, dá uma mexida aí, né? Se você tiver muito tenso, fica tranquilo. Então, durante essa caminhada, eu sou um pastor de estratégias. Eu sempre gosto de montar as bases da igreja para que a gente possa avançar, né? Então, quando nós viemos aqui para esse espaço, nós temos a totalidade quando a gente junta a igreja. Juntando a igreja, comporta muito mais do que nós temos aqui hoje. Mas durante a semana, os cultos, horário de trabalho, nós temos às vezes quase um quarto da igreja trabalhando quando nós estamos aqui tendo culto. Então não temos uma igreja ainda, não teríamos a necessidade ainda para todo esse espaço. Mas vocês observaram que o que seria de nós se no período do batismo nós não estivéssemos nesse espaço aqui? No próprio ano novo, né, que já é um período difícil para as pessoas virem, nós não teríamos, teríamos essa dificuldade. E sem contar a própria facilidade em termos de ponto, né, de conhecimento. Enquanto eu estava fazendo a parte aqui de pintura, essas coisas, as pessoas estavam dizendo assim: olha, que bom que vai ter uma igreja de Nova Vida aqui. Eu falei: mas a gente já está aqui há 8 anos. É mesmo, eu não sabia. Então eu tinha que mostrar onde era a igreja. Então o ponto local para as pessoas conta muito, né? Então foi o espaço que Deus nos deu. Só que a igreja, ela não vai ficar nisso. Ela vai crescer, né? E quando ela cresce, ela precisa de ter mais trabalhadores, ela precisa de ter mais voluntários. Então eu quero que vocês aqui pela primeira mão, né? Eu gostaria que todos agora ficassem quietinhos no seu lugar, por favor. Eu quero que você agora, de primeira mão, saiba, né, que neste ano, no dia 24, Cris, 24 de março, cai numa sexta-feira. Coloque na agenda aí do seu aí celular, você pode anotar isso aí? Eu sei que você mexe no seu celular quando eu estou pregando. Se você riu, porque estou certo, né? 24, numa sexta-feira, nós vamos ter algo inédito aqui, como a primeira vez, nós vamos ter a ordenação de 3 homens, junto com as suas esposas. Ordenação ao ministério pastoral. Bem? Então eu quero chamar aqui o diácono Vladimir, que ele está lá atrás, para ele vir chegando para cá, né? O diácono Alfredo, Vladimir com a sua esposa, o Alfredo com a sua esposa, o diácono João com a sua esposa. E quero chamar também a Cristina com o seu esposo. Eu não falei para eles, mas eu disse o seguinte, na minha cabeça: se não tiver palma quando eu chamá-los, é que já é uma reprovação do Senhor. Não, eu falei isso para eles, né? E vocês viram que eu não pedi o aplauso. Mas durante todo o período, deixa eu explicar para você como que funciona a ordenação pastoral da Igreja de Nova Vida. Não é por amizade, não é por tempo de igreja.
é por chamado, né? E por toda uma preparação que vai acontecendo ao longo dos anos. Talvez você não saiba, nós temos hoje igrejas de Nova Vida com 20 anos que ainda não ordenou ninguém. Não é porque não querem, não. É porque não tem uma pessoa que Deus separou. E nós hoje aqui temos 3 pessoas, 3 casais, né? Então é motivo da gente glorificar. Isso é bom, né? Porque se você ficar ouvindo sempre a mesma fala, a mesma pregação do pastor Emilson, você vai embora, enjoa, né? Então você vai ouvir a maneira com que o Vladimir prega é diferente do que João prega, do que Alfredo prega. Isso vai acrescentando a igreja. Mas eles não estão sendo chamados aqui para pregar. Eles estão sendo chamados para pastorear a igreja do Senhor, visitando, aconselhando, reunindo o rebanho e colocando muito a mão no arado. Durante esse ano de 2022, eu venho conversando com eles, e a preparação que eu tenho falado para eles, sempre a preparação do BOP. Sabe como é que é? Você tem certeza disso? Vocês não precisam disso, desiste. Ainda mais agora 2023. Olha só, imagina você com esse nome pastor. Mas eles estão firmes até agora. Até 24 de março eu não sei, mas a pressão vai aumentando, né? Nós temos, junto com a minha esposa aqui também, orientado as esposas. Então tem sido privilégio para nós, querido. E no ano passado, eles passaram pela entrevista junto com o bispo, passaram pelo exame psicológico, a psicóloga, né, que é uma psicóloga de fora, fez o teste, deu tudo certo. Eu falei, será que está certo isso mesmo? Mas estava. O bispo aceitou, então, amém. Então, eles estão sendo chamados, e no dia 24 nós vamos ter essa ordenação. Eu fiz questão de primeiro anunciar para os diáconos, para depois anunciar para toda a igreja. Tivemos o cuidado de que isso não vazasse, né? Porque eu queria que você soubesse em primeira mão. São pessoas que vão ajudar a rebanhar, a juntar a igreja. Porém, por mais que eles façam, e já têm feito um bom trabalho, nós não vamos conseguir suprir todas as necessidades. Mas todos vão ter a mesma linguagem. Busque a Deus. Vamos orar. Vamos jejuar. Amém, igreja? Quero pedir que você fique de pé. Sei que essa noite eles não dormiram bem. Possivelmente ficaram ansiosos, né? Chega um pouquinho para cá para você ficar, e você para cá, para o pessoal possa ver. Nós temos até o período de março para a prova final. Qual é a prova final? Sabe aquela... Eu já fiz muito isso na cerimônia. Até há pouco tempo, a nossa igreja fazia isso, né? Quando celebrava o casamento, nós fazíamos assim: há alguém aqui que tem alguma coisa contra? Fale agora, o cálice para sempre. Eu já presenciei situações bem complexas, né? De na hora da cerimônia, a pessoa querer desistir, né? Já teve situações. Então, vocês têm até o dia 24 para estarem decidindo, né? Se é isso mesmo que vocês querem, e você como igreja é minha testemunha. E diante da igreja também, a gente precisa ser muito transparente e muito seguro. Se tiver alguma coisa que impeça um desses irmãos, e se for algo legítimo, né, não é aquilo que você acha, que você gosta, que foge dos princípios das leis, dos homens de Deus, você tem essa liberdade para conversar também. Da mesma maneira como estou anunciando, eu também não teria dificuldade nenhuma em dizer, olha, você agora precisa esperar um pouco. A igreja entendeu isso? Amém? Porém, qualquer palavra, né,
o seu nome não vai ficar em oculto. Quando alguém faz uma denúncia, precisa se pronunciar, e você será chamado, e eu vou testificar se isso é verdadeiro ou não. Deu para a igreja entender? As coisas de Deus precisam ser transparentes e claras. Eu espero que isso possa alegrar você. Pastor, isso vai mudar em quê? Só vai melhorar, só vai acrescentar cada vez mais. Eles, durante esse período, todos eles, eu conheço a história de cada um, foram aprovados, reprovados pelo Senhor, mas obedeceram, consertaram a sua vida, corrigiram as suas falhas e até hoje estão aprimorando cada vez mais. Então, essa preparação foi para esse chamado. Agora, a função pastoral vai ser uma outra história, que vai ter uma longa jornada para que cada um de vocês possam cumprir. Eu estou há mais ou menos 10 anos, um pouco mais como pastor, e muitas coisas eu estou começando a aprender depois de 7, 8 anos depois, tá? Então eu peço a sua paciência com eles, né? E o seu cuidado como igreja, porque nós vamos precisar disso para as grandes coisas que Deus vai fazer aqui nesse local. Você pode estender as suas mãos. Amém. Senhor, eu quero de antemão apresentar aqui o Alfredo, quero apresentar a Patrícia, quero apresentar o João, quero apresentar a Graça, quero apresentar o Vladimir, quero apresentar a Lília, diante do Senhor, diante da igreja. Não me deixe, Senhor, que eu cometa nenhum erro, porque eu sei que esse título, ele é vitalício, ele não se tira. Portanto, eu sei da responsabilidade que é, por isso a dificuldade de muitos ordenar alguém ao ministério. Mas é com muito zelo, com muito carinho, ó Deus, para que a tua igreja possa crescer mais, e possa prosperar mais, e possa ser melhor acompanhada, não somente dos pastores, mas dos diáconos que aqui estão presentes, que eles possam ter essa humildade, dessa apresentação que acontecerá no dia 24 de março, numa sexta-feira, às 19h30. Que possa ser uma decisão assertiva, Deus. E que isso não venha mudar o coração deles. Pelo contrário. Que cada um desses casais possa se tornar mais humilde, submisso e obediente à tua palavra. Que cada atitude deles, eles possam se retirar de cena e dizer: toda obra, todo trabalho, todo resultado vem do Senhor Jesus. Eu faço essa oração junto com a tua igreja, que todos os irmãos sejam testemunho de cada uma dessas palavras que são ditas. Que assim seja com você que está em casa nos assistindo. Que Deus abençoe a todos. Amém, igreja? Então, um bom dia a todos. Que Deus abençoe.